electricity. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever. Estamos aqui hoje com o Perfil Jacareí, cobrindo um evento de confraternização desses pacientes de hemodiálise que, através de grupos, eles acabaram fazendo essa festa maravilhosa. Gino, acompanha comigo, vamos ver como é que tá lá dentro? Love by grace. And I remember the road just went on forever. Just couldn't seem to turn the car around. Just in the distance, like a long lost treasure. A phone booth that just couldn't be found. And you standing there at the doorway, waiting. And the moment when we let her down, I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. Estamos aqui com o Dr. Silvio Becker. Ele vai nos contar um pouco desse processo da hemodiálise. Dr. Silvio, nós gostaríamos de saber qual o processo da hemodiálise. Olha, é uma substituição parcial e geralmente temporária das 3 funções nobres dos rins que são perdidas por várias patologias. No nosso meio hoje, que é um meio muito comum da doença renal, hoje nós temos cerca de 40 e poucos mil doentes renais dialisando no Brasil. Tá? Esse é o censo de 2008. Tá? As doenças mais comuns são a hipertensão e o diabetes, que estão muito próximas uma da outra, de levar essas consequências a vários órgãos e a perda de função renal chega nos processos dialíticos. Então, essa é uma das causas mais comum de insuficiência renal? Hoje, no nosso meio, sim. Hemodiálise, hoje, você tem 2 doenças que são muito comuns. Hipertensão arterial sistêmica, que é genético, hereditário, e a diabetes mellitus, que é outra doença que é surda, silenciosa, covarde. Elas quase não dão sintomas aos pacientes. Aí vão tendo uma série de alterações próprias de cada uma dessas doenças em vários órgãos-alvo, desde a visão até os rins. E na parte renal, principalmente, as funções nobres dos rins, limpeza, depuração, regulação, que é a produção de urina, inclusive com a regulação de líquido e de pressão arterial, mais a produção de sangue para a renovação das células do sangue do organismo, são comprometidas. De uma forma lenta, gradativa, até chegando a um marcador que você não tem mais condição de continuar com o tratamento chamado conservador, que é com dieta, com alguns remédios, diuréticos, remédios para pressão. Aí você lança a mão de uma alternativa, que são as terapias renais substitutivas, que você tem, utilizando uma membrana do nosso corpo, que é o peritônio, que é chamado diálise peritoneal, seja ambulatorial contínua ou domiciliar, que é um método que substitui também a função com suas indicações, e o método que é a hemodiálise, que é a terapia renal, que é a mais comum utilizada para uma série de indicações, em que você filtra esse sangue em máquinas específicas, com materiais específicos, no mínimo 3 vezes por semana, com 4 horas de duração cada sessão, para manter essas funções parciais. Então, esses são os tratamentos mais comuns hoje? Exatamente, esses são os tratamentos mais comuns utilizados na prática mundial.
E assim, a gente gostaria de saber também, doutora, assim, no caso das pessoas que viajam, se elas têm opção de tratamento fora do local comum ou se isso é meio que impossível hoje. Olha, hoje as clínicas de diálise estão muito mais difundidas do que há 10 anos atrás. A gente não tem tantos problemas como antigamente. Você tem uma terapia renal substitutiva, que é o CAPD, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, em que o paciente recebe o material, é treinado e preparado para realizar em casa as trocas de bolsas. Então isso já se faz em casa, podendo sair de férias, viajar, ir para o exterior, que ele não interrompe o tratamento. Tem as indicações próprias. Para a hemodiálise também, nós temos vários pacientes que, de férias, temporário, por negócios, vêm de qualquer parte do Brasil e dialisa temporariamente aqui. Como é costume também, é comum pacientes nossos fazerem isso em outros centros de localidade do Brasil todo. E hoje, assim, falando em transplante, como é o transplante de rim no Brasil? É demorado? É um processo mais agilizado? Olha, em comparação a 10 anos atrás, melhorou muito. Hoje a média de espera para pacientes em fila de cadáver, que é quando não tem um doador familiar, um doador compatível, ou doadores que, mesmo não sendo familiares, que se disponham a fazer essa doação, tem em torno de 1 ano de espera, a demora. E já melhorou bastante. Tá? Para alguns casos mais raros de sangue ou de qualidade sanguínea, não, mas de tipo sanguíneo e de compatibilidade, que é o que define doadores mais à disposição, você tem um tempo maior. Mas melhorou muito em relação ao passado. Hoje, em média, pacientes preparados demoram em torno de 1 ano. No nosso centro, nós temos mais de 70% dos pacientes transplantados com 1 ano de diálise. E todos muito bem, que vêm nos visitar, como hoje, por exemplo, e estando bem no pós-transplante, que é o objetivo de todo o tratamento e o nosso objetivo também. Estivemos aqui com o Dr. Silvio Becker e agradecemos muito essas informações, que é muito importante para nós aqui no Brasil. Obrigada. Nós que agradecemos. Estamos aqui com a Flaviane Salve Cardoso. Ela é enfermeira nefrologista da clínica especializada em hemodiálise. E nós gostaríamos de estar perguntando para ela, assim, que ela nos conte um pouco sobre essa área da hemodiálise, que as pessoas, assim, que elas continuam tendo vida própria, que, enfim, que elas não desistam nunca. Isso mesmo. A insuficiência renal crônica ela é hoje considerada um problema de saúde pública. Tá? Muita gente não sabe, porque as principais causas de doença renal crônica no Brasil, primeiro é a pressão arterial e segundo é a diabetes. Então, muitos chegam a fazer hemodiálise quando não tem mais jeito. Mas a hemodiálise não é o fim de tudo. É o começo, porque o paciente ele não morre porque faz hemodiálise, e sim ele vai viver. Se ele não fizer hemodiálise, aí sim ele vai morrer. Então não é o fim da linha. Então nosso objetivo é humanizar a assistência ao paciente com problema renal, trazer ele para essa alegria, né? A gente está comemorando aqui o Natal, fazendo o amigo oculto entre os funcionários e os pacientes, para mostrar para eles que não é só doença, não é só a parte ruim, né? Que a gente aqui se torna uma família mesmo. Flaviane, assim, como que eles costumam chegar até vocês? Eles costumam chegar tristes, enfim, achando que é o fim de tudo? Como que costumam? Eles costumam chegar muito tristes, sentam na cadeira e choram a primeira sessão inteira. Mas aí a gente trabalha com psicólogo, com a nutrição, a gente faz as orientações e no final das contas, muitos gostam até de vir, sentem falta. É lógico que se eles pudessem escolher, eles não estariam fazendo hemodiálise, mas eles passam a ver a gente como a família deles. E aqui vocês têm paciente, assim, anos já? O paciente que você tem mais anos seria quanto tempo aqui? Uns 7 anos, a dona Isabel Nunes. A maioria vai para transplante. Assim que ele chega, a gente já encaminha para o transplante ou para a fila, né, de cadáver ou transplante vivo. A maioria transplanta. E vocês acabam sendo um pouco de psicóloga deles, acaba virando uma família, enfim. Isso mesmo, é como está acontecendo hoje. Eles se sentem super felizes. Aqui, por ser um centro pequeno, tem poucas máquinas, poucos pacientes. Então, a gente dá um atendimento muito focalizado neles, entendeu? A gente fica perto deles o tempo todo, encaminha para as consultas. Geralmente, a gente que marca consulta com cardiologista, com dermatologista, com nutricionista. E é isso aí. And me